nós vamos dar sequência ao estudo a respeito dos erros do romanismo. Essa série de estudos nós temos feito nas últimas semanas. E hoje nós vamos fazer uma breve análise sobre a infalibilidade papal. Então nós vamos iniciar onde liga aqui? Sobre a infalibilidade papal. Então nós vamos considerar esse versículo, como os irmãos lembram, a declaração divina de Deus Pai a respeito do seu Filho Jesus, naquela ocasião da transfiguração. Então diz esse texto, que é uma parte do versículo 5 do capítulo 17 de Mateus, diz Deus: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Vou pedir ao reverendo Ageu, para nos dirigir em oração, e um microfone, por favor. Pai Santo, na Tua presença, nós continuamos com o coração aberto para ouvir da Tua mensagem. E agora, Pai, quando receberemos ensinamentos da Tua Santa Palavra, pedimos que nos abençoe o presbítero Marcos, para que ele seja um instrumento do Senhor na proclamação das Tuas verdades, do Teu ensino, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para que estejamos mais preparados para refutar erros e crescer no Senhor, Pai. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o erro que nós vamos examinar hoje. Esse erro se materializou no Concílio Vaticano I. Esse Concílio Vaticano I foi o primeiro concílio que ocorreu na Basílica de São Pedro. Ele foi convocado pelo Papa Pio IX em 1886 e ele se iniciou no fim do ano de 1869. Ele foi o primeiro concílio depois do Concílio de Trento, de 1545 até 63, o Concílio da Contra-Reforma. Esse concílio se prolongou, aliás, ele teve suas reuniões até outubro de 1870, mas ele só foi encerrado em 1962. É um caso interessante porque ele foi suspenso pelo Papa Pio XI, não foi encerrado, e a conclusão, quem fez desse concílio foi João XXIII, em 1962, quando ele estava para convocar o Concílio Vaticano II. O evento, a suspensão lá em Roma, se deu porque iniciou uma guerra lá entre os prussianos, os alemães e os franceses, lá em 1870, e os franceses que defendiam Roma lá contra uma série de circunstâncias lá, que a Itália estava se consolidando lá como república, etc., eles defendiam Roma e as tropas francesas foram retiradas de Roma para integrar lá as forças francesas contra os alemães, e a cidade de Roma foi invadida pelos italianos, que não eram favoráveis àquele Papa. Enfim, é uma outra história, e de qualquer maneira foi suspenso o concílio. Os outros concílios que se deram em Roma, eles se deram na Basílica de Latrão, e foram, isso antes de 1545, e foram 5 concílios lá em Roma. E o assunto que ia ser tratado nesse concílio, ele foi mantido em segredo desde do anúncio em 1864 que haveria um concílio. Ele foi mantido em segredo até o ano do concílio, e a razão era bastante importante, porque a intenção era propor a infalibilidade papal, e esse tema foi um tema que foi bastante discutido. E também um outro item foi aprovado, uma outra bula, e que foi a respeito da fé católica ou universal, que chamava lá
digamos, em latim o nome foi Dei Filius, que é o Filho de Deus. Então, a constituição dogmática pastor eternos, que pastor eterno, e que trata da infalibilidade, foi o tema apresentado no capítulo 4 disso. Era uma longa, são quase 2.000 itens lá na bula papal, e essa é o capítulo 4. E diz lá, e vamos ler então esses 2 itens que são referentes à infalibilidade papal. Então, o item 1839. Por isso, nós, apegando-nos à tradição, irmãos, aí aponto, a tradição, eles não, com bastante reconhecimento, não é a revelação bíblica, é a tradição oral. A tradição recebida desde o início da fé cristã. Eu não vou comentar muito, eu vou fazer a leitura, mas eu peço aos irmãos que prestem atenção nessas premissas que estão sendo colocadas no tema. Então vou ler vagarosamente, e os irmãos vão tirando as conclusões aí, já baseadas nas aulas anteriores que nós tivemos. Por isso nós, desculpa, aí o nós aí é o Papa, ele fala no presente, digamos, na pessoa majestática, ele usa o plural, não é o concílio, é o Papa que assina esse documento, então ele fala, digamos, no plural. Por isso nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do seu ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir sua igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral. E que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. E aí conclui: se porém alguém ousar contrariar a nossa definição, o que Deus não permita, seja excomungado. Então, irmãos, o erro. Aí eu não pude deixar de acrescentar esse quadro que foi preparado em 1610 por um artista italiano reconhecido na época, o Carlo Saraceni, está lá em Roma, e fala lá: o Espírito Santo desce sobre o Papa Gregório I. Notem lá o desenho da pomba e o Papa, digamos, fazendo suas considerações, a mitra papal aqui, que é a coroa de reino sobre a igreja. Então, irmãos, qual é o erro aqui? Dogma divinamente revelado. A revelação foi por tradição. Que o Romano Pontífice, no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, com sua suprema autoridade apostólica. Suprema autoridade apostólica, nós vamos ver mais tarde, o Papa declara que a autoridade dele é como a de Cristo. Ou seja, não é através de Cristo, é como a de Cristo. Goza infalibilidade. E as declarações do Romano Pontífice são por si mesmo irreformáveis. Ou seja, é o que disse, ou seja, é divino. Então, irmãos, esse é o erro. O termo, o que é infalibilidade? Infalibilidade. Infalibilidade é essa qualidade infalível daquilo que não pode falhar,
que não pode deixar de acontecer, qualidade do que não pode errar ou enganar-se, isso de um dicionário tradicional, o Caldas Aulete. E a infalibilidade, ela vem do latim, infalibilitas, e tem origem no termo popular, falere, popular, e o falere clássico, que significa enganar. E essa expressão era usada na antiguidade aos eventos cósmicos, por exemplo, digamos o Sol nascendo diariamente, as estações que ocorriam constantemente. Eram eventos cósmicos que nós sabemos que são desígnios divinos, como lemos lá no texto em Gênesis, que Deus esclareceu a Noé, que até a conclusão desse tempo do hoje, um dia seguiria o outro, e que todas as estações dos anos, de cada ano se repetiriam. Ou seja, a expressão da vontade divina é infalível na criação. E nós vemos então que a Igreja Romana arrogou a si essa característica, essa condição. E de onde vem esse erro? Qual é a origem desse erro dentro do catolicismo, do romanismo? E esse conceito começou a se definir lá no século XIII. E diz o Bernard Sesboe, que é um francês, digamos, é um estudioso, um jesuíta, que faleceu recentemente, um estudioso de grande respeito, escritor de inúmeras obras de alto valor acadêmico e de boa pesquisa na história da vida cristã. Ele é bastante respeitado como historiador e é um representante respeitado dentro do romanismo. E esse Bernardo Sesboe, foi professor emérito da Faculdade de Teologia em Paris e é considerado uma pessoa que se deve estudar. E ele diz: a teologia conhece na áurea da escolástica, que era um período que foi melhor representado pelo Tomás de Aquino, e de Boaventura, esse menos conhecido, eu vou mencionar um pouco mais adiante, mas um teólogo respeitadíssimo dentro da teologia romana. Ambos conheceram o termo infalibilidade, mas a empregam para Deus, para a providência e o percurso dos astros, como acontecia anteriormente na antiguidade. Ou para uma conclusão lógica, vamos dizer, a expressão é uma conclusão infalível, porque não há outra dentro do raciocínio, e aí mais para Tomás de Aquino, aristotélico, é a única conclusão que se pode tirar. O Boaventura não era aristotélico, mas ele acompanhava nessa questão da infalibilidade como sendo uma expressão do percurso, dos astros, da providência de Deus. E diz lá mais, Tomás afirma lá, o Tomás de Aquino. Então, que o Papa pode, em última instância, definir o que pertence à fé. Tem autoridade para instruir na fé, coisa que era própria dos antigos concílios. Nada diz, Tomás de Aquino, de uma decisão desse tipo sobre ser irreformável ou não, mesmo se os fiéis têm a obrigação de obedecer esta decisão com fé inabalável. Então veja, irmãos, nós vamos ver mais adiante que a afirmação, eu já havia dito, desse concílio e dentro da declaração da bula papal, que isso era a posição dos pais da fé, de todos os teólogos. Isso é falso. O próprio historiador jesuíta afirma que sequer Tomás de Aquino e outros tinham esse ponto de vista. Não é posição de todos os
pensadores católicos, mas alguns não se declaram a favor da infalibilidade, Tomás de Aquino, entre outros, que não se declaram como a infalibilidade papal sendo algo, digamos, inerente à função do bispo de Roma. E essa infalibilidade na teologia prosseguiu. Agora sim nós vamos ver alguns pontos, ou um ponto, onde há uma formação do conceito de infalibilidade, como foi apresentada aqui pelo Pio IX. Esse Giacomo Boaventura. O Giacomo Boaventura, esse foi o colega lá do Tomás de Aquino. Ele era um franciscano, estudou em Paris lá, se fez mestre na Universidade de Paris junto com Tomás de Aquino. Ele foi levado à posição de guardião-geral da Ordem dos Franciscanos, é o chefe lá da Ordem, e ele, digamos, concluiu a sua carreira eclesiástica como cardeal. E ele é um representante digamos, da linha culta dos franciscanos, porque os franciscanos não são os maiores teólogos dentro do catolicismo. Há muitos jesuítas, há outras ordens, dominicanos particularmente, e outros que se aprofundam na teologia, mas este era do grupo franciscano de teólogos. E ele não era aristotélico, ele não era da linha do Tomás de Aquino, que conclui que eles presumem, os aristotélicos, que é possível provar logicamente a existência de Deus através de conclusões, de observações do universo e das leis do universo. Nós somos, digamos, os reformados são mais da linha de Platão. É uma revelação divina através de Deus que nós conhecemos a Deus. A obra de Deus é refletida na natureza. A pessoa de Deus, ele se revela especificamente pela sua própria vontade. Então, o Boaventura propõe que o Papa não erra e que em si tem poder sobre a Igreja e dispõe de legislar sobre ela, mas não propõe infalibilidade. Quem propôs mesmo de maneira clássica foi esse Guido Terrena, ou Terrini. Esse era um carmelita, ele era, digamos, aristotélico, escolástico, ele foi um dos primeiros infalibilistas reconhecidos dentro do pensamento da Igreja Romana. E surgiu essa ideia da infalibilidade papal numa disputa que houve entre o Papa João XXII, lá 1330 mais ou menos, e os franciscanos, um grupo lá de franciscanos que era mais espiritualista, como eles chamam. E o estudioso, o historiador que registrou e detalhou o Concílio Vaticano I, que era um frade com o nome de Chiberta, um carmelita também, ele disse que se Terreni tivesse escrito as suas obras depois do Vaticano I, não teria que acrescentar ou alterar quase nenhuma palavra, ou seja, deve ter sido uma das referências para o Pio IX, o nono e o seu grupo. E ele diz lá que a salvaguarda e a certeza da fé cristã dos fiéis, uma infalibilidade participada, isso era uma expressão que existia, que havia uma participação dos fiéis na igreja, na infalibilidade como corpo, e que havia uma cabeça sobre esse corpo, e que já estavam reconhecendo como o Papa, cabeça visível. E o Papa não erra, pois um corpo infalível requer uma cabeça infalível. Essa foi a base, vamos dizer, do conceito da infalibilidade papal. E o tema continuou a se desenvolver nos outros séculos. Aí nós temos o caso de Roberto Bellarmino, é um jesuíta italiano, cardeal católico. Ele foi o chefe lá da Inquisição que fez o processo contra Galileu Galilei e que, digamos, o obrigou a ele não manter, ensinar ou defender doutrina condenada pela Igreja Católica. A doutrina era que a Terra era o centro do sistema solar e do universo, e o Galileu
propunha que era o Sol, que era o centro do sistema solar. Então, esse Roberto Bellarmino foi um dos grandes defensores da infalibilidade papal, e ele diz lá que a infalibilidade dos concílios faz parte da fé, e o poder e até um papa pode cair em heresia, enquanto pessoa particular. Nunca enquanto Papa e no seu ministério ex-cátedra. Aí, digamos, é difícil de até seguir numa linha aristotélica de raciocínio. Quer dizer, como um pode falhar aqui, não falhar lá, né? Mas, de qualquer maneira, os irmãos devem se dar conta que aqui a questão não era essencialmente digamos, se prender à lógica, mas a questão era o exercício, entendo eu, de poder. Aí, finalmente, um importante defensor disso, esse frade François Fenelon, que era também formado por jesuítas. Aí, notem interessante, os jesuítas foram grandes defensores de diversas heresias na Igreja Católica. Realmente é um caso de se estudar, digamos, e eles foram organizados no século XVI, 1540 mais ou menos, ou seja, é um caso muito interessante, digamos, a ordem e a sua influência em desvios da Igreja Romana. Então ele propunha dois tipos de infalibilidade, que era para o que foi revelado, e aqui para o que foi revelado incluía a tradição oral, não era o revelado exclusivamente na palavra, a palavra e tradição oral, e para os meios essenciais na conservação do que foi revelado, eleição de papa, canonização, ordens religiosas, tudo que perpetua os dogmas. Então, aqui eu estou dando uma sustentação e uma orientação do lado digamos, do pensamento romanista. E essas ideias todas se consumaram no erro, como nós vimos, do Concílio Vaticano I, que decidiu pela infalibilidade nesse dogma. E esse dogma confirmou também outros itens que nós já estudamos em aulas anteriores. O primato apostólico de São Pedro, a perpetuidade do primato de São Pedro dos romanos pontífices, o caráter do romano pontífice e o magistério infalível do romano pontífice. Então digamos, esse concílio e essa bula papal Pastor Aeternus confirma os erros anteriores e agora declara mais este erro que, sem dúvida, é uma heresia. Essa foi, digamos, a contestação histórica do erro. Eu comecei com esse que foi o mais próximo, porque no concílio, quando foi proposta a infalibilidade, houve um enorme debate e discussão durante alguns meses a respeito dessa proposição. Não foi uma posição, digamos, de consenso dentro da própria Igreja Romana. E eu dou preferência de usar a expressão romana, porque ela pode estar sobre toda a terra, mas a Igreja Romana não é a Igreja Católica Universal. Eu tenho por mim que existem crentes, pessoas que Cristo escolheu na igreja, mas definitivamente não é a igreja fraternal, ou que eu possa, e aí eu afirmo, possa considerar como igreja cristã. É uma igreja herege que se desviou do cristianismo. Então nesse concílio, quando foi proposto, muitos debates e discussões e posições bastante intensas internas. E como nós tínhamos visto, o próprio, digamos, o papado, o Vaticano, tinha, digamos, percepção de que não havia unanimidade conciliar ou em toda a igreja, porque demorou bastante e lançou isso mais ou menos próximo da ocasião do próprio concílio, o que não era normal, nem após no Concílio Vaticano II, que foi o segundo, houve um grande preparo e instrução dentro dos participantes a respeito dos temas. Então não se obteve consenso nas votações parciais
que eles fazem discussões e vão aprovando item por item ou partes de itens dos concílios. Então não houve consenso nas votações parciais, e o texto final da bula, que é, digamos, o édito papal da infalibilidade, ela foi promulgada pelo Papa Pio IX sem unanimidade do concílio, o que não é, digamos, definitivamente o usual. Aí, continuando em outras contestações históricas, os reformadores, o Lutero, Calvino, demais reformadores e a própria Assembleia de Westminster, ela tem um item específico a respeito de concílios, e outro que nós vamos ler mais adiante a respeito do Papa. Então, esses três reformadores, dois reformadores e os demais da época e posteriores, eles rejeitam infalibilidade conciliar. Os concílios erram. Os irmãos aí que já leram, digamos, a nossa confissão de fé que nós adotamos, é bastante clara. Os concílios erram e erraram. Quer dizer, erram não com uma perspectiva. Já erraram, reconheciam na época de Westminster que haviam errado no passado, e é necessário que haja correções e reformas. Os concílios não geram palavra de Deus, eles são análise sistemática do que Deus revela na sua palavra e conclusões que nós, criaturas humanas, digamos, iluminados pelo Espírito Santo em nossas mentes, podemos levar à conclusão. E o concílio é muito relevante porque, como lembramos lá, num dos textos lá, digamos, de Salomão, movido pelo Espírito Santo, é que no conselho da multidão de conselhos está a sabedoria, né? Então, para nós podermos chegar a alguma conclusão, é relevante e importante que não seja uma conclusão nossa particular. E se, aí minha experiência, se alguns de nós, de repente, tem uma grande luz lá, como, digamos, que grande ideia é essa, e ninguém mais havia pensado sobre isso anteriormente, cautela, vá checar isso, que possivelmente haja um erro no raciocínio. Então, muita cautela quando nós somos os grandes descobridores de algum grande pensamento. Outro que trata disso é Philip Schaff. Philip Schaff, ele é digamos, um historiador, eu creio que do cristianismo protestante, o maior historiador que nós temos. Ele viveu nesse período do século XIX, do começo ao fim do século XIX. Ele nasceu na Alemanha, digamos, ingressou na igreja luterana. Aí ele foi convidado para ser professor no seminário nos Estados Unidos, no grande seminário luterano dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele aderiu à igreja presbiteriana, e ele se tornou presbiteriano, pastor presbiteriano, e pastor e professor num dos grandes seminários dos Estados Unidos, que era lá em Nova York, que era o seminário Union Seminary, lá em Nova York, que era um dos grandes seminários da época. E ele escreveu inúmeras obras, sendo que essa história da igreja cristã, que se inicia ali logo após a igreja apostólica e vai até, digamos, bem além, bem depois da reforma, é realmente uma referência de qualquer estudioso, seja ele incrédulo ou digamos, um crente, digamos, firme. Ele é realmente um grande estudioso, pesquisou com muito detalhe toda a história da igreja cristã, realmente com detalhe. E tem inclusive algumas obras dele, por exemplo, digamos, os credos, excelente para nós entendermos o desenvolvimento dos credos apostólicos e das confissões de fé. Um trabalho exaustivo. O trabalho do Philip Schaff é bom de se estudar para aprender o que aconteceu. E ele sustenta bem e tem boas referências nas suas informações. Aí ele diz nenhum dos antigos pais e mestres afirmam qualquer coisa sobre esses modernos dogmas da Imaculada Conceição, que antecedeu esse da infalibilidade do Papa. Imaculada Conceição era que Maria também nasceu, digamos, de uma maneira extraordinária, e que a mãe da Maria havia a concebido sendo virgem também. Digamos, sem fundamento bíblico qualquer, né? E isso na infalibilidade papal.
e ele afirma com todas as letras o dito que aparece nesses, digamos, nesses éditos papais, com o sentimento unânime dos pais na igreja, é mera ilusão. Isso é falso, não é verdadeiro essa informação. O Herman Bavinck, que é um reformador também do século XIX e início do século XX, os irmãos normalmente recomendam. Essa obra, ele tem muitas obras, algumas mais sintéticas, 300 páginas, 200. Essa daqui são 4 volumes, cada um de mais ou menos 700 páginas. Muito bem traduzido pela Casa Editora Presbiteriana, inclusive na época que o reverendo Ageu era um dos membros do conselho editorial. Obra excelente e bem traduzida, e eu, como referência para os irmãos, quem deseja ter na biblioteca uma boa informação, essa obra aqui é realmente uma boa referência. E o texto da Casa Editora, que foi muito bem traduzido, é palatável, é possível de entender. Existem algumas vezes uns textos com uma tradução difícil de compreender. Essa obra aqui digamos, é de muito boa qualidade para nós que somos neófitos no termo, ou seja, para quem conhece, gosta, mas não é um estudioso. Então, quando ele fala sobre o poder papal, ele fala, depois de tudo que foi dito anteriormente sobre a doutrina, ele faz aqui, num capítulo, ele tem um capítulo lá no livro 4 ali, um dos capítulos, ele fala a respeito desse desvio da infalibilidade papal da declaração. E ele estava então tratando digamos anteriormente, de alguns temas referentes a isso, e ele chega a essa conclusão. Depois de tudo que foi dito anteriormente sobre doutrina da Escritura e os mais antigos testemunhos, não temos mais necessidade de argumentar que esse sistema papal da infalibilidade se baseia em um fundamento não escriturístico, definitivamente não é bíblico. Então, o que ele diz é, nem consenso dos pais, não é bíblico, não tem consenso dos pais. E depois de Irineu, que estava lá no século, se não me engano, segundo, por volta disso, o ensino, mesmo depois desse lá, que é logo depois da Igreja Apostólica, o ensino e prática de papas e concílios, a conformidade de opiniões de teólogos anteriores, tem como tem sido expressa mais extensivamente na teologia católica. Ou seja, ele está dizendo que a teologia católica diz isso, que havia apoio de todos esses, e ele diz lá, nada pode compensar a deficiência que não havia consenso dos pais. Existe retórica católica a respeito do tema, não existe fundamentação na história, digamos, do erro, no histórico. Aí tem a contestação bíblica. Em primeiro lugar, na Bíblia, nas versões originais, na maior parte das versões que nós usamos, não há registro nem menção do termo infalível e infalibilidade, não surge. E aí, irmãos, é quase que uma conclusão lógica. Quem está revelando a Bíblia é Deus. Deus não é, a palavra dele é infalível, a Bíblia nossa é infalível, sem erros, mas Deus não se enquadra numa questão temporal, como nós vimos lá. Ele não é infalível, Deus digamos, Yahvé, ele é, ele não foi nem será. Então não surge a questão de infalibilidade para Deus, porque ele é. Digamos, o infalível é para nós, que somos sequenciais no tempo e existem, digamos, coisas que vão acontecer. Para Deus, nada vai acontecer, tudo é. E a vontade dele, digamos, é. E para nós não, nós temos essa condição que nós não sabemos o que é, porque nós fomos e o instante de ser passa rapidamente e a questão se torna no futuro. Para nós se aplica uma revelação que é segura, certa, que nos é revelada. Agora nós não conhecemos infalibilidade a não ser pelo que nós lemos e a nós é revelado. A Deus, eu entendo, não se aplica isso mesmo. E não há texto na Bíblia que afirme ter Jesus Cristo nomeado algum homem como seu substituto para exercer
qualquer dos seus ofícios. Irmãos, podem pesquisar exaustivamente, recorrer a todos os estudiosos, não existe nenhuma transferência de ofício da parte de Jesus Cristo. Os ofícios de Jesus Cristo, seus talentos são intransferíveis. O que tem é nesse texto lá em João, capítulo 14, no versículo 16, quando ele declara, ele faz uma declaração que para nós é bastante, vamos dizer, esclarecedora, e é essa que ele diz lá: eu rogarei ao Pai, quando ele está falando a respeito do futuro, da iminência dele morrer, e depois da sequência que ele subiria aos céus. Então deixaria os seus discípulos com a tarefa e a obra, o que nós temos e herdamos, nós realmente herdamos isso, de divulgar a palavra de Deus e de sermos testemunhas. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, né? E então nós o conhecemos. Irmãos, eu estou indo nesse rápido, assim, passo a perguntas, alguma questão que gostariam de fazer, e se tiverem a qualquer momento, levantem a mão e eu vou, reconhecer a pergunta. Muito bem, então, seguindo, existe um outro problema bastante grave nessa bula, e que é a exegese de um texto. Foi usado um único texto na defesa dessa tese, eu vou chamar de tese, porque tese é quando se prova, dessa hipótese apresentada pelo concílio. Então, no cânon 1836, lá nas conclusões, já no capítulo 4, ele tentando justificar a hipótese que Pedro recebeu, porque eles afirmam isso: Pedro recebeu poder de apacentar, reger e governar a igreja, e a infalibilidade. Eles usam equivocadamente esse texto de Lucas 22, 32. É o texto que foi usado como defesa dessa hipótese de maneira mais contundente. E eu coloquei aqui como está escrito lá, na transcrição que, eu retirei de um dos sites lá do Vaticano, mas, a expressão é correta, conforto não é exatamente a palavra que nós usamos, mas, inclusive na nossa versão, é um pouco diferente. Talvez o reverendo possa ler, né? Ou eu mesmo posso ler, eu estou com o microfone, né? Então, o texto que nós temos aqui, esse daqui é de Lucas 32, né? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te convertestes, veja bem aqui, Jesus Cristo usa essa expressão: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, daqui houve essa transformação extraordinária de interpretação por parte dos teólogos da Igreja Romana, em que entenderam, baseado nisso, e alguns outros textos, mas foi usado na bula só este, a questão do pleno poder de apacentar, reger, governar a igreja e infalibilidade. Aí seguindo, foi portanto este dom que eles pretendem que houvesse, da verdade e da fé, que nunca falece, concedido divinamente a Pedro e aos seus sucessores nessa cátedra de Papa, a fim de que cumprissem o seu sublime encargo para a salvação de todos, para que assim todo o rebanho de Cristo, afastado por eles nesta cátedra e nesse sublime encargo, do venenoso engodo do erro,
e fossem nutridos com o pábulo. Pábulo é alimento, digamos, vem de questão de pasto, mas do pábulo da doutrina celeste, para que assim, removida toda ocasião de cisma e apoiada no seu fundamento, se conservasse unida a Igreja Universal, firme e inexpugnável contra as portas do inferno. Pois é, irmãos, a interpretação como nós conhecemos de Lucas é bastante objetiva. Ela diz lá que Jesus afirma para Pedro que ele intercedeu ao Pai para que Pedro fosse preservado e não sucumbisse em pecado. Como nós sabemos, lá Satanás pediu a alma de Pedro para que o cirandasse, para que ele se perdesse. Os irmãos lembram lá da passagem. Então o que está falando aqui é a respeito do que Jesus fez para o Pedro. E, o que ele fez? Ensina a Pedro que quando ele fosse convertido, Pedro, ele deveria fazer o mesmo que Jesus fez por ele, Pedro, que é interceder pelos seus irmãos orando ao Pai. Aqui a exegese é objetiva, é que Jesus pediu a Deus para que preservasse Pedro e que ele não caísse em pecado. E ele praticou ou sucumbisse. Ele caiu em pecado, mas ele não ficou dominado pelo pecado, ele foi convertido, ele se arrependeu. E aí ele diz lá, ore pelos irmãos, é o que nós devemos fazer por instrução de Cristo. Ou seja, o nosso papel é interceder pelos nossos irmãos a Deus através de orações. E não, definitivamente, realmente extraordinária conclusão que os teólogos romanistas extraíram. Aí nós temos outros textos que falam a respeito desse tempo, lá em Efésios. Então nós temos lá o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus está exclusivamente acima de todos os poderes. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Todo o universo está sob Cristo, Ele é o cabeça de tudo, e deu a igreja, para a igreja, a qual é o seu corpo. Ou seja, Cristo é o corpo da igreja, e nós, igreja, recebemos a plenitude de Cristo, né? Porque deu à igreja, essa questão. Ou seja, através de Cristo, o corpo recebe essas dádivas que vêm de Cristo e que enche todas as coisas. E Jesus, como nós conhecemos na conclusão do Evangelho de Mateus, ele afirma: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E mais, e eis que Jesus, eu estou convosco, não é nenhum vigário, nenhum representante, nenhum procurador, é Jesus. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e como encerra Mateus, amém. Pois bem, não satisfeito a Igreja Católica lá com todas, com as afirmações feitas lá em 1870, e foi gerado também o catecismo, depois todo o concílio que gera instrução específica ou mesmo dogmas novos, se estabelece um catecismo para instruir os crentes, porque é afirmado pela Igreja Romana que não é uma nova revelação, era uma revelação inexistente que não havia sido proclamada. Então é necessário instruções
a respeito de Imaculada Conceição, da Maria, e, digamos, agora do caso da infalibilidade papal. Eles fizeram um catecismo lá após o Vaticano I, mas nesse ano de 2005, o Papa sequente, que foi o Pio X, ele resolveu dar reforço a isso, e ele fez um catecismo específico que chama lá o Catecismo Maior de São Pio X, publicado em 1905. E aí ele fala na pergunta 193, quem é o Papa? O Papa é quem também chamamos Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro, na sede de Roma. Aqui é uma outra questão, né? Por que Roma? Aí talvez seja o motivo de alguma outra extração. O que, de maneira sintética, que eu li num texto, digamos, de uma ordem romana, é porque a igreja precisava de um endereço, ou seja, para sua sede. Então, a igreja, né, irmãos, né, a igreja de Cristo sobre toda a terra, é criação, não? Quer dizer, o endereço, né, digamos, é a terra, né? E do ponto de vista que, como se fosse, inclusive sabemos que essa própria terra, ela vai ser, digamos, renovada, né? Então, enfim, o vigário de Jesus na terra, o chefe visível de toda a igreja, reafirma aqui. E aí ele diz, por que o Romano Pontífice é o chefe visível? O Romano Pontífice é o chefe, digamos, eu aqui dei a ênfase, o Romano Pontífice é o chefe visível da igreja porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo. Não é sob a autoridade de Jesus, com a mesma autoridade de Jesus Cristo. Aí nós vamos entender, digamos, uma afirmação mais adiante, lá no último texto bíblico que, digamos, eu separei para o nosso breve estudo. E que é que Cristo é a cabeça invisível, quer dizer, os fiéis não o veem, eles veem o Papa, que é visível. Cristo não é visível para os fiéis. Na nossa confissão, que nós adotamos, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz lá, não há outro cabeça senão o Senhor Jesus Cristo, em sentido algum pode ser o Papa de Roma o seu cabeça, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. As confissões de fé reformadas e protestantes, elas sempre dão as referências, porque o nosso sistema teológico, ele é absolutamente, digamos, subserviente à palavra de Deus. Ele está sob a palavra de Deus. Ele não é inerrante, não é infalível, ele é uma conclusão cautelosa a respeito do que Deus nos revela pela sua palavra e as consequências que não estão sempre reveladas na palavra. Existem consequências que nós devemos deduzir e o sistema teológico nos auxilia e o objetivo é deduzirmos as consequências dos ensinos. Então eu escolhi esse texto em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 e que diz lá, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha, está falando a respeito da conclusão da história, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opôs e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Aqui é Paulo lá nos anos 60 antes, depois de Cristo, e aqui nós estamos vendo, digamos, a ação do anticristo em 1870 e anos que continuam em vigência. E diz o texto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, esse filho da perdição, o anticristo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Os irmãos lembram? Quer dizer, ele tem autoridade igual a Jesus, ou seja, ele se colocou na trindade. Então é fenomenal. Fenomenal a audácia, né? E aí tem uma série de referências que os irmãos podem ver, bibliografia, e o estudo de hoje foi esse. Alguma pergunta, irmãos?
Pois não, reverendo. É muito interessante que Deus, na sua soberania, fez com que o apóstolo que mais cometeu erros, que foi Pedro, tivesse os seus erros registrados, né? E aí vem no curso da história uma doutrina de que o Papa não comete erros. Não é? Lembra da frase, eu acho que foi o senhor que usou a respeito do, digamos, do que nós podemos ter de Pedro, não? Sim, aquela frase do, acho que foi John Knox, né? Que o Papa, ele não é o sucessor de Pedro nos seus ensinos, senão na negação de Cristo. Exatamente. Na negação de Cristo. E para que não haja dúvidas, o Papa atual, eu acho que ele é o recordista de erros na história, né? Os católicos estão envergonhados com o Papa atual, porque ele fala uma besteira atrás da outra. Então, é muito difícil crer na infalibilidade, né? Certo. Outra pergunta ou comentário, irmãos? Então, parece que você falou assim que o Papa se coloca como igual a Cristo, né? Eu não estou entendendo bem, põe um pouco mais perto. O Papa falou assim que o Papa se coloca como igual, autoridade igual a Cristo, né? Eu diria até que é pior do que isso, né? Ele se coloca acima, porque ele não leva em consideração coisas que Cristo declarou, né? Por isso talvez ser antes de Cristo, né? A questão do talvez aí, digamos, existem alguns séculos de teólogos que não colocam talvez. Eles afirmam que o papado é o anticristo. É mesmo, sem dúvida, digamos, é como diz lá o texto de Tessalonicenses, ele senta no trono de Deus, ele ousa a se colocar como Deus, né? Pois não, presbítero. E é interessante, o senhor falou, quando ele senta assim na cátedra, ele fala como Papa. E aí não há infalibilidade dele. Mas então, onde que separa-se o homem da figura? Porque ele é um homem eleito Papa. Quando ele é eleito Papa, ele já troca o nome, não usa o nome dele, assume um outro nome para ser conhecido. Como que se consegue fazer separação do que é homem do que é alguém que fala em nome de Deus efetivamente, né? Porque não tem como fazer essa separação. Agora quem está falando é Eduardo, agora quem está falando é Francisco, entendeu? Como separa-se essa questão, né? Para falar que ele é infalível, né? Sendo que todo momento ele está emitindo opinião. Então, como que ele fala... essa opinião, não, essa aqui não é infalível, agora essa aqui é infalível, entendeu? E como também os outros que vão eleger aquele que vai ser o futuro Papa, como eles podem perceber naquele que eles estão elegendo a infalibilidade? Porque são todos homens ali reunidos para escolherem um. E qual o critério que eles usam para escolher esse um, que segundo eles falam, será alguém infalível? Qual o critério? Porque como que nós vamos saber? São todos homens. Dentro dessa somatória de sofismas lá que são usados lá pela Igreja Romana, né, falou assim, é um caso peculiar de homens falíveis e elegerem um infalível. Quer dizer, digamos, não é aristotélico, né? Aqui, irmãos, obviamente teológico não é revelação, então nós devemos trazer esse raciocínio para o campo digamos, da razão humana com os nossos equívocos. O Aristóteles, pensador de grande respeito, ele estabelecia isso, que tinha que ser uma conclusão, digamos, para ser infalível, tinha que ser a única e exclusiva. Então, estamos lá, digamos, numa reunião secreta do Concílio de Eleição de Papas, onde não se sabe qual é o procedimento que acontece, é em segredo, e o que se pode extrair é que
de toda aquela congregação, que pode variar de 700 a 1.000, 1.200 indivíduos escolhidos, eles, todos falíveis, escolhem um infalível. Agora, digamos, e esse infalível pode ter participado de outras eleições em que ele não foi escolhido. Essas colocações que surgem naturalmente do raciocínio nosso, digamos, é para examinar essa proposição insustentável, digamos, como sistema de pensamento, não? Sim. É exatamente isso, porque não tem uma consistência lógica. Porque como que eu separo uma pessoa em duas? Não tem como. Como minha mãe falou, como que homens falíveis elege um infalível? E como o senhor meu falou, esse infalível que já votou em outro para ser infalível. Então, quer dizer, se for para racionalmente pensar logicamente, não tem consistência nenhuma. Não é. E a questão que o presbítero tinha abordado um pouco antes, também mencionado, é: e quando digamos, ex-cátedra? Porque, veja, a questão do ex-cátedra é uma discussão que vinha lá desde digamos, da Idade Média, né? E quando os próprios concílios iam falar, digamos, o concílio que eles reconheciam como sendo infalível em alguma época, ex-cátedra, né? Quando era uma bula de uma doutrina que foi proclamada, porque nada é nova revelação, é tudo tradição oral e é transmitido, perdão, digamos, a colocação de uma expressão, digamos assim, informal num tema tão grave. É tudo um telefone sem fio, né, que vai atravessando séculos, que vai, de alguma maneira, sendo transmitido pela tradição oral para algumas pessoas dentro digamos, do sistema eclesiástico católico romano. Então, não há definição, inclusive, porque quem sabe o que é ex-cátedra é quem proclama. Pois não. Irmãos, então vamos... pois não, o microfone. E mesmo com toda essa infalibilidade, a Igreja Católica, ela volta atrás, né? Perdão? Mesmo falando que é infalível, a Igreja Católica, ela volta atrás em algumas questões, né? Foi uma das discussões a respeito de ser irrevogável, né? Então, os problemas é que a Igreja Católica, pelo menos o que eu entendi digamos, do escape, né, da válvula de escape que eles fazem, eles apresentam isso como uma nova instrução complementar. Então, eles falam assim, né, vamos dar a volta nesse caminho. Nós estamos indo por lá e eles abrem um outro caminho para uma outra interpretação e enriquecem a instrução. Então, usualmente o caminho digamos, de revelações, né, e uma das mais, minha conclusão de ouvir as aulas, participar e nós estudando, quer dizer, a questão realmente surgiu quando foi abandonada a Escritura como a única regra de fé. A partir de então, o sistema ruiu, não havia mais estrutura, não havia pilar. Então, eles vieram desenvolvendo toda uma série de pilares e entenderam no último século, 150 anos mais ou menos aí dessa decisão, que era necessário ter digamos, uma pessoa, o cabeça da igreja, e que é Jesus Cristo, mas um cabeça da igreja, desta igreja romana, que era a fonte da verdade. E ele então interpreta, isso é, aquilo não. Mas, irmãos, nós sabemos que, digamos, tolo é o homem que confia no braço do homem. Muito bem, então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor de todo o universo, Criador de todo o universo, mantenedor de todo o universo, misericordioso, e por isso, Senhor Deus, a Ti damos graças, porque Tu é bom
e a tua misericórdia dura para sempre. E nesta tua misericórdia, antes da criação do mundo, no conselho da Trindade, tu nos deste a redenção por Jesus Cristo, teu Filho, que se fez criatura e perfeitamente cumpriu a tua vontade e nos fez, Senhor Deus, irmãos, teus filhos adotados, o nosso novo Adão fiel. E nisto, Senhor Deus, agradecemos, e agradecemos, Senhor Deus, porque Tu, pelo Teu Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, ilumina nossas mentes e permite que compreendamos, Senhor Deus, a Tua revelação e possamos discernir o que é bom do que é mal. E a Ti, Senhor Deus, damos glória e graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.